Meus amigos, o jornal Globo, o Grupo Globo, que vocês sabem se aproximou muito de Lula, do grupo que deu sustentação ao retorno de Lula, se aproximou muito desde o ano 2022, principalmente a partir daquela fase pré-eleitoral e também ao longo de toda a campanha as eleições presidenciais em 2022. Tal foi a sinergia, a simbiose, vamos dizer, o achegamento da Rede Globo, do Grupo Globo, toda a sua estrutura. Seus profissionais são apaixonados por Lula, que o ápice daquilo tudo foi aquela entrevista, fatídica entrevista de William Bonner, onde ele disse para Sua Excelência, o agora presidente do Brasil, o senhor não deve mais nada à justiça. William Bonner. William Bonner se tornou um tribunal acima da Suprema Corte. E ele ali quis absolver o Luiz Inácio para toda a população. William Bonner. Entrou para a história naquele dia o senhor William Bonner, que não se chama William Bonner. Bom, mas uma vez nós todos recordamos, aliás, que durante os 4 anos de Bolsonaro, o Grupo Globo esteve aí a passar e a padecer de inanição. De fato, o governo passado fechou-lhe as torneiras, assim como também fechou as torneiras para outras redes. Mas desde janeiro, o Grupo Globo está em polvorosa felicidade, porque as torneiras, aqueles dados que são aí, pelo menos aqueles que são levados a público, demonstram o retorno de grande injeção de somas vultosas de dinheiro do erário público para o Grupo Globo, por meio de anúncios estatais, publicidade estatal. É muito dinheiro, a ponto de que nem a Folha de São Paulo consegue noticiar uma realidade tão fantasiosa, tão paralela e tão favorável ao Luiz Inácio Lula da Silva. Nem a Folha consegue superar o Grupo Globo. Já é tamanha a aproximação e os serviços que o Grupo Globo tem prestado para o governo federal, que muitos chegam a nomear já o Grupo Globo como o Relações Públicas do governo Lula. O órgão oficial do governo Lula, como se fosse o Právida, lá da Rússia stalinista, ou o Grama, da Cuba fidelista, não é verdade? São sinais dos tempos, ora pois, diria o filósofo. Mas o que eu quero lhes dizer é exatamente o seguinte. Nesses últimos dias aí de novembro, deste novembro de 2023, o Grupo Globo principalmente me recorda aqui de uma materinha até curta, de autoria da Bela Megali, lá no jornal O Globo, onde o jornal O Globo traz uma matéria meio atravessada, meio estranha, mas as relações públicas, não é verdade? Dizendo o seguinte: o STF, diz mais ou menos o título, o STF acredita que prender Bolsonaro neste momento e de agora em diante não causaria nenhuma comoção junto à população, não teria nenhum distúrbio, enfim, que Bolsonaro já pode ser preso, se for o caso, sem maiores preocupações. Aí diz lá, em janeiro deste ano, diz a matéria, algumas fontes, ministros, segundo a Bela Megali, não sou quem está dizendo, algumas fontes de dentro do STF,
Dizia que naquele momento era muito perigoso se avançar para um caminho de prisão do ex-presidente, porque não sabia como a população iria recepcionar uma ideia destas, um ato destes. Mas, ouvidos agora, segundo a Bela Megali, ela ouvira agora neste novembro, pelo menos 4 ministros do STF, e eles disseram que não, que agora as coisas avançaram e que se sente. Eu fico imaginando, esses ministros não deviam, esses 4 e os outros, não deviam estar nos seus gabinetes julgando, estudando, etc, etc. Eles são o quê? Eles são data ministro fulano, eles têm o data fulano, eles são o quê? Eles são sem que fazer, eles têm um instituto de pesquisa que são a cabeça deles. Como é isso? É uma história atravessada. E que esses 4 ministros disseram a Bela Megali que nesse momento a população já está se lixando por futuro de Bolsonaro e que ele poderia sim ser preso. E ainda que esses 4 ministros teriam dito a ela que eles discordam do subprocurador-geral da República que tem apontado, aquele subprocurador tem apontado que a delação de Mauro Cid, não serve para nada, é mera narrativa, não tem elementos de prova que possam conduzir a algum valor probatório. E que, portanto, a montanha pariu um rato. Mas eles dizem, os ministros teriam dito a Bela Megali que eles sabem que a Polícia Federal está trabalhando em indícios fortes e tal, e que há provavelmente chances de Bolsonaro ser condenado por uma provável ação por golpe de Estado, tem orquestrado o golpe de Estado. E que isso levará. Aliás, um dos parágrafos da matéria termina dizendo, ou tentando reescrever a frase de um desses ministros, que teria dito que são bastante pequenas as chances de Bolsonaro não ser preso. Vejam, é uma matéria atravessada, uma matéria encomendada. E percebe-se que, na verdade, o Grupo Globo começa a preparar um tubo de ensaio social para a prisão de Bolsonaro. É claro que o Globo é o quê? Porta-voz. O Globo é o quê? Relações públicas. O Globo faz o quê? Faz papel de, como eu disse, de veículozão de comunicação oficial. E claro, isso envolve muita tentativa de ser uma ferramenta de manipulação na formação da consciência popular. O Globo, o Grupo Globo, entre outros veículos de comunicação do consórcio, que são empregados do governo, estão preparando, na verdade, um experimento social. Eles querem começar a moldar, a emoldurar uma consciência coletiva, como que sempre, cada vez mais criando um paralelo, uma parecência, uma semelhança entre Bolsonaro e Lula, entre as situações jurídicas que Lula enfrentou e as situações jurídicas que o sistema está preparando para colocar Bolsonaro para enfrentar. Igualá-los. Se o Bolsonaro for arrastado à prisão, acabou aquela história de chamar o presidente agora de presidiar. Está tentando acostumar a população, o Globo. O sistema está mandando e pagando o Grupo Globo para acostumar a população com a ideia de uma prisão de Bolsonaro. Uma prisão que muitos, inclusive muitos juristas, consideram esta prisão provável prisão. Descabida, sem pé nem cabeça, ilegal. Mas é o Globo, é a Globo. Vamos ver até onde vai este órgão do governo, órgão de comunicação do governo Lula, que se tornou a Globo. Hein? Está na genética. Era mais ou menos isso também que a Globo do tempo do velho Roberto Marinho fez também durante 64 e 85. Está na genética. Vamos ver se eles vão conseguir combinar com os russos. E nesse caso, os russos é a maioria com sobra da população
que está de olho em injustiças. A maioria da população brasileira, ela criou uma empatia com a figura do Bolsonaro, não porque este seja o maior gênio da humanidade, o maior santo da humanidade, o maior estadista de todos os tempos, não. O povo, em 2018, quis eleger um de seus iguais, um de seus semelhantes, um Zé Povinho. O povo quis eleger a si mesmo, um Zé Povinho, um seu representante. Pela primeira vez em 500 anos, o povo tirou do bolso um candidato, espontaneamente. E gostou disso. Só que o sistema não. Há uma conexão que o sistema, os donos do poder no Brasil, subestimam a conexão do povo com o Zé Povinho, com o símbolo, com o herói nacional, o Zé Povinho. Vamos ver até que ponto a Globo consegue realmente entrar na cabeça do brasileiro e fazer com que o brasileiro perca a empatia por aquele que ele escolheu.